Pelo amor de Deus, que vergonha. Que vergonha. Bota o gol desses caras aí. Nação rubro-negra, uma ótima segunda para todos vocês. Separei aqui agora um corte sensacional, né, do apito final. O Neto enlouqueceu. Neto, antes do jogo, falou que o Atlético ia amassar, ia atropelar o Flamengo. E agora está rendendo para o Flamengo. Olha que oportunista, vocês vão assistir até o final e tem uma bomba que acabou de sair, dizendo que o Flamengo, com esse dinheiro que pegou da Copa do Brasil, pode investir pesado nesse cara que vocês estão vendo aí, Roberto Firmino, para ser o substituto ideal de Gabigol. Vocês vão ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Esse corte aqui está sensacional. E o Flamengo é pentacampeão da Copa do Brasil. Então fica até o final do vídeo, se inscreva no canal, deixa o like e vamos assistir agora o que o Neto acabou de falar sobre esse atropelo do Flamengo para cima do Atlético Mineiro. Dê só uma olhada. Olha, vamos lá então, para você que é sada, o jogo. No segundo tempo, o Everson se transformou no grande cara do jogo, né? Evitando que o Flamengo fizesse mais do que esse único gol na segunda etapa aí, né? E que curioso, né? Esse gol do Plata, Neto, a gente viu junto, né? Esse gol sai depois de uma furada do Allan Kardec, que poderia ter incendiado o jogo. Ele perde o gol, contra-golpe fulminante. E o Plata entrou bem no jogo. Que, por sinal, o Atlético deu esse contragolpe a todo momento no segundo tempo, né, Marília? Eu acho que o comecinho do segundo tempo mostrou um Atlético talvez faminto, afoito, em cima do Flamengo. O primeiro tempo o Atlético foi um pouco melhor, mas ainda, obviamente, um time que precisava tirar uma diferença feita no jogo de ida. No segundo tempo, depois que o Atlético foi pro tudo ou nada, o Flamengo, que já foi para Belo Horizonte com a estratégia de contra-atacar, né, uma pequena mudança que teve com a volta do Pulgar, foi um time que com o Plata nesse lance aí foi fatal, mas teve outras chances. Acho que o título do Flamengo é inapelável, foram 5 mata-matas, o Flamengo foi melhor nos 5, 3 com o Tite, 2 com o Felipe Luiz. Acho que o melhor jogo do Flamengo nessa construção toda foi contra o Palmeiras, ainda no Tite, talvez tenha sido o melhor jogo do Flamengo no ano, mas é inquestionável e injusto não dar ao Felipe Luiz todos os louros desse título. Ele assumiu o time na véspera da semifinal contra o Corinthians, um time desacreditado. Mas se o Tite fica, acontece isso? Não. Para salvar a temporada, né? E quem salvou a temporada foi a junção Felipe Luiz com o Gabigol, porque a partir daquele jogo, até o jogo da semana passada, foram 7 jogos do Felipe Luiz, 6 com o Gabigol como titular, e foi o Gabigol que fez os gols do título, com todo respeito ao Gonzalo Plata, mas quem fez os gols do título foi o Felipe Luiz, foi o Gabigol na semana passada, que anunciou no final do jogo que sai do Flamengo no ano que vem, que saiu atirando, reclamou da diretoria que não conversou com ele, reclamou da diretoria que não fez valer acordos verbais que tinham com ele e com o pai, que apertou a minha mão e apertou a mão do meu pai e não levou a sério o que tinham combinado comigo e saiu atirando no Tite. Diz que em 2024 ele teve um técnico que não o respeitou. O Neto falou da informação dele aqui sobre o Cruzeiro, se você me dá licença, Neto. Lógico. Eu dei informação há um mês no UOL, quem quiser ver pode olhar, no dia 8 de outubro eu entrevistei o Alexandre Matos, que me disse, e a gente publicou no UOL, em on e em off, as coisas que eu tinha apurado junto aos diretores do Flamengo, que era o Gabigol o grande nome para o ano seguinte. E ele vai ser jogador do Cruzeiro em 2025. Vamos lá então, para você, Salve, em relação ao Flamengo, o que você pensa disso? O jogo de hoje foi só confirmar o título porque veio na semana passada. O primeiro tempo é o que a Marília descreveu, bem, por sinal, né? O primeiro tempo mostrou um Atlético Mineiro até desorganizado, na minha opinião, querendo reverter o resultado, mas achei que o Felipe Luiz montou uma bela de uma estratégia. Eu acho que o melhor ainda foi usar o Gabigol no primeiro tempo e vir com o Bruno Henrique no segundo tempo. Essa substituição... Que deu certinho, né? Foi correto, né? E possivelmente ele já tinha isso armado. O Bruno Henrique vem para o segundo tempo e o Flamengo melhora muito. Essa desorganização do Atlético faz o Bruno Henrique em velocidade, que poderia ter feito até outros gols. O Quesada falou do Everson, que fez grandes defesas, mas também o Bruno Henrique poderia ter feito aquele gol, né, Neto? Aquilo ali... foi uma grande defesa do Everson também, né? Mas o Bruno Henrique poderia ter feito o gol, poderia ter feito o passe. Então, foi um Flamengo... Não, foi um amasso, né? Foi um Flamengo dominante, foi um Flamengo com estratégia, e eu também entendo que sem o Felipe Luiz o Flamengo não jogaria como jogou nesses últimos jogos, principalmente na semana passada. Para mim só ganhou o título porque o Tite foi mandado embora, o Felipe Luiz assumiu, qualquer outro treinador que tenha assumido faria o mais simples. Ou você é centroavante, você joga de centroavante. Você é ponto esquerdo, por exemplo, Bruno Henrique,
que o Tite jogava do lado esquerdo? Não, jogava do lado direito. O que o Felipe Luiz fez hoje? Botou ele aonde? Cada um na do sua. lado esquerdo. Então, é isso que o Flamengo teve, um ambiente diferente, que por sinal também, só a Copa do Brasil é muito pouco para um Flamengo que já está devendo 500 milhões. Diga-se de passagem, Quesada. Um cara que faltou muito no Atlético foi o Daverson, né? Porque o Daverson, ele... Mas o Daverson, ele não jogou a Copa do Brasil. Não, sim, mas eu tô dizendo, ajeitou o time com o Daverson. Com o Daverson seria diferente hoje, né? A ideia dele, Neto, era até começar com o Allan Kardec para fazer meio que a função do Daverson. Mas não dá para comparar. Não dá para comparar. Aí ele entrou com o Zaratio, né, para ganhar esse meio campo, já que o Felipe Luiz reforçou o time, né, com pelo menos 2 volantes ali, o garoto Everton Araújo e também o Pulgar, né? E o Gerson também teve uma função legal hoje. Esse Everton, é muito volante do Flamengo, é um jogadorzaço. Você não consegue cortar pra mim, eu gosto que corte a imagem. Porque às vezes ele tá falando, o cara não sabe, às vezes vê eu, vê a Marília, a gente é meio ruim, meio feio, mas os caras gostam de ver a gente, às vezes, na televisão. E isso, ó, fica tão legal assim, cara. Fica melhor, aí parece que a gente tá falando em cima, o cara que tá em casa às vezes não sabe, tá no bar, sabe? Eu gosto assim, né? E fica legal assim, independentemente de a gente ter o evento ou não. O Everton, esse menino, o Everton é um craque de bola, um volante excepcional, um volante de muita qualidade, que por sinal, quem colocou pra jogar? Quem que deu sequência? Quem que mudou o jogo no intervalo? O Felipe Luiz. Ele vai ser grande treinador? Não sei. Mas que ele é um baita gestor e que ele já foi campeão da Copa do Brasil, isso vai dar um... Parece que fazer o simples é fácil. E ele mostrou em 4 jogos de Copa do Brasil decisões muito importantes. Então, no jogo de volta com o Corinthians, ele perde um jogador no primeiro tempo e muda o jeito do Flamengo jogar e não parecia que o Flamengo estava jogando com um a menos na casa do adversário. Nessas 2 finais com o Atlético, ele joga a primeira final em casa. Seu 4 gols. Sabe que precisa fazer o resultado. Naquela partida jogou o Gerson de segundo volante. Tudo bem, ele não tinha o Pulgar, mas é o Gerson que joga como segundo volante. No jogo de hoje, com o resultado, é verdade, mas ele fez um Flamengo no primeiro tempo e um Flamengo no segundo tempo, quando ele percebeu que o Galo, obviamente, tentaria o tudo ou nada. Neto, a gente sabe também que é óbvio que falar sobre o Felipe Luiz é importante, porque mudou o ano do Flamengo, os 30 dias de Felipe Luiz. Verdade. Mas é importante também, a gente está vendo de rabo de olho a festa do Flamengo, às vezes um pouco constrangida, porque ela está sendo ofuscada por uma entrevista muito forte do Gabigol. E o Marcos Braz, que tinha começado uma live assim que o jogo acabou, para falar sobre os méritos de uma diretoria que perdeu de novo, mordeu virilha, perdeu de novo, fechou a live depois que o Gabigol falou agora há pouco contra a atual direção do Flamengo. Então, sabe porque a gente está a um mês da eleição do Flamengo. Então, sabe o que acontece? O que fizeram para esse menino? Vamos lá. Independentemente de eu ser corintiano, não, sou apaixonado por ele. Falar a verdade, para mim, ele é um dos grandes centroavantes do futebol brasileiro. Ele é muito carismático. O que o Tite fez para ele? O que o Marcos Braz fez, o Landim fez, a torcida também. Ele também cometeu equívocos, sim, que é o de vestir a camisa do Corinthians e também do doping. E do Palmeiras também. Tá legal, beleza. Agora, pera um pouquinho. Aí o cara vem, sai o Tite, ele entra. Quantas vezes ele foi a terceira opção? Sempre foi. Sempre foi. Pedro, Carlinhos. E se não fosse a quarta? Então o Tite quis acabar com a carreira dele. Aí ele sai do Flamengo como campeão da Copa do Brasil e que fez os 2 gols do primeiro jogo. Qual o seu entendimento em relação a isso, Quesada, depois Sálvio e a Marília, que deu a opinião dela perfeitamente. E o mais louco, né, que ele era a última opção até quando o Pedro estava machucado. Porque o Pedro se machuca, aí o Tite deveria falar, bom, tá bom, vou parar com essa conversa, vou dar chance para um cara, né, que todo mundo reconhece que tem um grande talento. Agora, essa diretoria do Flamengo, ela não teve capacidade de tomar a decisão de mandar embora o Gabigol e jogou tudo nas costas do Tite. Porque parece que foi só o Tite. Na realidade, a diretoria do... Não é só o Tite, não. É o César Sampaio, é o filhinho do Tite, é a comissão técnica toda. Ninguém gostava do Gabigol lá dentro e ficou só marcado o Tite. Na verdade, ninguém gostava, o presidente não queria mais. O Braz é um oportunista agora de vir fazer... Né? Não, conversei com ele para renovar para o ano que vem. Conversa. Não vai ficar, como a gente já havia antecipado. A verdade é o seguinte... E essa sabendo ele vai jogar, né? A verdade, eles queriam fazer o contrato com ele de 1 ano. Ele não quis. Ele tem 3 anos, porque ele está livre. Ele está livre. O que você pensa, Salvo? Eu estou copiando as frases dele aqui, mas tem uma muito boa para você comentar. Foi um ano conturbado para mim individualmente, a questão do doping. Depois teve um treinador que não me respeitava como jogador. Durante esses momentos, eu nunca tentei externar isso. Foi um período horrível para mim.
sempre trabalhei, tentei melhorar, tentei mostrar para ele que eu poderia ajudar de alguma forma. É isso. E o Gabigol, que às vezes entrava quando o Flamengo estava perdendo, o Tite até chegou a colocar o Gabigol às 43, 44 do segundo Ah, então só um tempo, minuto sobre isso. né? Ele fez alguma coisa? Agora o Marcelo não entrou. O Mano colocou ele para entrar. Quando estava ganhando o jogo, um monte de gente falando: se eu fosse o Marcelo, não entraria. Imagina se tivesse sido o Gabigol. A gente aqui estaria acabando com o Gabigol. E deveria acabar mesmo, porque ele teria que entrar. Lógico. Entrou. Agora o Tite usou ele errado. Tá claro agora, mas é fácil falar até agora. Deveria ter utilizado ele, porque é um jogador que precisava de sequência de jogo. Precisava de sequência de jogo. E o que a Marília leu é exatamente, esse depoimento é bem forte. Eu tive um treinador que não me respeitava como jogador. E o Flamengo não tomou uma decisão com o Gabigol. Deveria ter tomado uma decisão com o Gabigol. Se não quisesse renovar o contrato, porque agora o Flamengo perdeu, Gabriel. O Flamengo perdeu, porque ele está livre no mercado. Neto, você gosta de ler ficha, não gosta? Vou ler uma pra você. 303 jogos pelo Flamengo, 160 gols, 44 assistências, 204 participações em gols, 109 minutos para marcar, 5.2 finalizações para marcar, 13 títulos nesse período de 5 anos. De 18 títulos, ele fez gol em 16, em finais. 17. 17 gols. Foi 16 ou 17? São 17 finais e 16 gols. Então, mas com essa 17 finais e 16 gols. Aí o Tite colocou quem? O Tyson, para oportunizar. Isso, colocou o Felipe Coutinho. Não levou ele para a Copa do Mundo. Então, seu Tite... Nenhuma das duas. Parabéns por quanto que o senhor é incompetente. Dá para ter ideia que o Flamengo, com essa crise do Gabigol, mas também pelaquilo que o Felipe Luiz fez, de ganhar um título, é importante, por exemplo, para o Flamengo do ano que vem, até para a saída do Landim e também dessa direção toda, que é incompetente demais. O trabalho, né, tem que ser mantido com o Felipe Luiz, ele tem uma capacidade enorme, né? Os caras do futebol falam que ele é dos ex-jogadores o que mais se interessava com respeito à tática, entender o funcionamento da coisa, trabalhou com grandes treinadores, então bebeu da fonte de vários treinadores aí. E eu não vejo por que o Flamengo pensar em outro treinador que não seja o Felipe Luiz. Agora, é preciso começar um processo de repensar um novo elenco também, né? Porque com a saída do Gabigol, vai restar quem daquele time de 19? Gerson, Bruno Henrique, me ajuda aí. E Arrascaeta só, né? Só. Então é preciso remodelar essa coisa, né? O Felipe Luiz, eu acho que até essa convocação do Léo Ortiz está na mão do Felipe Luiz. O Léo Ortiz era um jogador selecionável? Sim, era um jogador selecionável. Mas a hora que o Felipe Luiz chega e fala, eu prefiro o passe do Léo Ortiz do que a velocidade do... Bruno. Fabrício. Do Fabrício. Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno, que é veloz. Eu prefiro o passe, porque o Léo Ortiz... E sacou o cara. E sacou um cara de seleção. Ele sacou um zagueiro de seleção brasileira. Para jogar na posição que é de zague, não de volante como ele estava jogando. Vendido para a Europa, enquanto que o Tite o tempo todo preferiu não criar conflito. Já que eu não tenho volante, colocou o Léo Ortiz improvisado como volante, que se saiu muito bem. O Léo Ortiz sabe jogar. Então, eu acho que está na mão essa convocação que o Dorival fez de não chamar o Fabrício Bruno e chamar o Léo Ortiz, porque o Léo Ortiz demonstrou a qualidade como zagueiro. Não tenho dúvidas. O contrato do Felipe Luiz é até dezembro do ano que vem. E, Neto, 10 pontos tem o Flamengo do Botafogo. Lógico que o Campeonato Brasileiro para o Flamengo agora, classificando para a Libertadores, acabou. O Flamengo vai ter que pensar no Mundial de Clubes do ano que vem. Então já tem que estar recompondo e é com o Felipe Luiz. Marília, você tem as frases dele aí? Porque eu peguei várias. A gente está separando uma... Eu queria que você lesse. Tá, vou ler. A gente está separando uma imagem que na hora do pessoal levantar a taça ou o troféu, do jeito que vocês entendem, de que forma queira, ele sai. Ele sai, aí o Felipe Luiz fica do lado dele, porque eles são muito amigos, né? E o Felipe Luiz hoje mostrou a independência dele como treinador. Porque ele podia deixar o Gabigol, ele tirou, porque ele pensou no Flamengo. E por isso que tanto o time do Flamengo melhorou muito com o Bruno Henrique. Tem o Thiago Carvalho, direto do Rio de Janeiro, com os torcedores. Vamos lá, Thiago. Você falou? Alô? Boa noite, Neto. Boa noite a todos. Estou aqui no Busticho, região muito próxima ao Maracanã. O torcedor do Flamengo costuma fazer festa aqui no Busticho. E hoje não foi diferente. O jogo foi um pouco tenso, teve altos e baixos. Mas final feliz?
Claro, pô, a gente já chegou com tranquilidade, né, de um placar realmente agregado, então isso deixou mais tranquilo, né, e só comemorar, né, realmente um título merecido. Agora, aqui a região da Praça Vanharge, ela já é como um salão de festas do Flamengo, né? Sempre que o Flamengo joga, que tem final, a festa é aqui. Não tem como, a galera aqui vem pra torcer e dar um show sempre, principalmente a torcida do Flamengo aí, que tá tirando muita onda sempre. Tijuca é Flamengo demais, É Tijuca isso. realmente... Pessoal, como é que fica a relação com o Gabigol? O Gabigol agradeceu ao torcedor, disse que está chegando ao fim o ciclo. Como é que fica o sentimento do torcedor pelo Gabigol? Mais uma vez, uma final, ele sendo decisivo. Eu acho que ele sai como um ídolo, né, realmente sai bem na carreira. Infelizmente não estava rendendo tanto, mas fez uma final impecável, então só agradecer mesmo. Fica o carinho, né? Não, o Gabigol foi um herói pro Flamengo desde o começo e fica um carinho muito grande, o Gabigol aí sendo o nosso herói praticamente aí do clube. Agora, Neto, eu vou pedir para eles atualizarem a música, porque durante o jogo eles já estavam cantando aqui e agora a Copa do Brasil já são 5. Então, por favor, pessoal. A Copa do Brasil eu tenho 5, e brasileiro já ganhamos 8, é pra você, sou campeão mundial. A Copa do Brasil eu tenho 5, e o brasileiro já ganhamos 8, é pra você, sou campeão mundial. Esse é o clima por aqui, pessoal. E a noite vai embora, o pessoal tá só começando. Parabéns aí à torcida do Flamengo, pentacampeão da Copa do Brasil. Vamos lá. Fala as frases, por favor, até pra gente ter o entendimento, Marília, que essa relação acabou até antes do jogo. É só ter visto o X dele ou o Instagram que ele colocou. Que ele falou que era The Last Dance, que é fazendo a última dança. A última dança, que como chama o documentário sobre a última temporada do Michael Jordan. Então, ao acabar a partida, e de fato sabia-se que o Flamengo ia ser campeão, era muito difícil uma remontada do Atlético, ele falou, foi minha última final. Que pipocou de novo, né? Não vou ficar no Flamengo. Foi um ano conturbado para mim individualmente, houve a questão do doping, depois um treinador que não me respeitava como jogador. Durante esses momentos, nunca tentei externar isso de alguma forma, mas foi um período horrível para mim. Sempre trabalhei, sempre busquei melhorar, sempre tentei mostrar para ele, Tite, que eu poderia ajudar de alguma forma. Estou muito emocionado, tenho muito carinho pelo Flamengo e agora é hora de aproveitar bastante esses jogos que faltam e poder me despedir bem da torcida. Não fico no Flamengo. Nesses últimos anos houve negociações, o presidente, a diretoria apertou a minha mão, a do meu pai e depois aconteceram coisas que eu realmente não gostei. Sempre soube das coisas pelo podcast, nunca pessoalmente. Falei com o Marcos Braz para ficar por 2, 3 anos, mas nunca houve uma proposta do Flamengo. Agora é curtir o momento até 31 de dezembro. Até lá, sou jogador do Flamengo. Posso curti bastante. Fazer uma pergunta para vocês? vocês? Foi uma passagem incrível. Uma pergunta para vocês três, eu fico por último. Termina o contrato dele em dezembro. Tá certo ele falar isso ou não? Porque tem muita gente que não suporta ele e que não gosta do Gabigol, diferentemente de mim, não só como pessoa, mas muito mais como atleta, como jogador. Quando ele fala isso depois do título e ainda tem uma final de Campeonato Brasileiro, ele tá certo ou tá errado nessa visão dele agora, Quesada, Marília e Sálvio? Eu acho que a sinceridade está acima de tudo, né? Ele abriu o coração, falou, porque a gente às vezes critica as pessoas porque elas não falam o que elas estão pensando. Isso. Então, aplausos para ele. Não vai piorar a situação em nada. Nem vai melhorar. Você acabou de dizer, como ex-jogador, o cara fez 2 gols dos 4 que o time fez no Atlético. Metade dos gols. Eu acho o seguinte, acho que o flamenguista vai ter... Nesse aspecto, talvez, Neto, porque hoje o flamenguista está super feliz em conquistar mais um título. Não sei se está feliz. Mas está triste por causa disso, entendeu? A felicidade do título é óbvio, claro né? que é. Eu tô feliz porque o Corinthians tá com 41 pontos. Você imagina o Flamengo que tá com 50 e pouco e campeão da Copa do Brasil. Mas eu acho que assim, o flamenguista vai falar assim, bom, a gente podia mais, né? Pô, a gente podia mais, hein? Pô, a gente podia mais, hein? A gente podia Libertadores, hein? A gente podia Brasileiro. Mas o treinador anterior não deixou. O que você pensa da fala do Gabigol, meu querido Sálvio? No momento certo, Neto. Eu acho que a gente não tem que criticar o Gabigol fazer essa declaração, não. Pelo que tudo indica, ele sempre quis fazer isso e aparentemente ele procurava a diretoria do Atlético. Essa fala é muito, muito importante. Ele ouviu o seguinte, olha o que ele fala. Eu sabia das coisas pelo podcast. Olha o que a Marília falou. Isso, dentro de um local de trabalho, você não saber o que está acontecendo sobre o contrato e você ficar sabendo por uma entrevista. E sabe o que é pior? Porque a Marília, filho? parabéns a Marília, quando a Marília lê ali,
Pô, eles apertaram a mão do meu pai. Ah, também. Pô, se você aperta a mão, pô, meu irmão, tá tudo certo, beleza? Tamo resolvido. E aí, o que eles fizeram? Pularam pra trás. O fio do bigode Não foram vale. homem. O fio do Se bigode você- vale. A palavra vale, né? Com um Neto? cara que depois do Zico, se fizer uma pesquisa, eu não sei se tem outro ídolo maior que ele. Hoje Não ele sei. igualou o Zico em número de... Ele, o Bruno Henrique e o Arrascaeta número de igualaram título. o número de títulos. Não, mas os dois juntos não dá a unha do Zico. O que é importante, Neto? Faltam 6 jogos pro Flamengo. Nós aqui mesmo falamos. O Flamengo ganhou esse título 6. 3 o Flamengo vai jogar no Maracanã. Então, mas são jogos Quais são os jogos? inexpressivos. Dá pra ver pra mim aí, por Eu favor? tenho aqui, última rodada contra o Vitória, Não, que é importante em relação pra quem tá caindo. que é na rodada 38, exato. Depois vai jogar contra o Criciúma fora. Que também tá ligado no rebaixamento. O Internacional no Maracanã. Tá ligado pra disputar a Libertadores. O Fortaleza fora. Tá ligado pra ficar na frente ou não do Fortaleza pra Libertadores. O Cuiabá fora. Tá ligado em relação pra cair. E joga quarta-feira agora contra o Atlético no Maracanã. O Atlético Paranaense... Não, Atlético Mineiro. Mineiro. Na É data 8-0. Porque os jogadores do Atlético, eles entram de fralda, No tem Maracanã. medo de jogar contra o Flamengo. Olha o jogo de hoje. Que medrosos. Que gente meio... Que isso, cara? Marília, em relação à fala dele, aquele que você leu... Eu acho que assim, ele conquistou o direito de falar e se posicionar. É verdade, essa imagem é importante, a gente vai ter daqui a pouco a imagem da taça. Já né? tem. No momento, então põe a momento da taça, porque e eu a vou... Marília vai falando. Tem a imagem? Porque ainda para o Flamengo, né? O Flamengo se considera um time que a Copa do Brasil é pouco, né? Esperava-se mais dessa temporada do Flamengo. Então, quando a gente vê ali que na hora de levantar a taça tem o Landim, o Marcos Braz, os jogadores ali meio, né, esperando a taça chegar, o Gabigol lá na ponta direita, E aí, o que eu lá vi na ponta direita, bem do outro lado oposto do diretor. Da ponta direita pra nós, ponta esquerda pra eles. Isso. E eu vi o Gerson, que ia levantar a taça, chamar o Bruno Henrique. Isso. E aí, ó lá, tá o Gabigol ali no cantinho, o Felipe Mas ele Luiz tá passa feliz por trás. ali. Não, sim, feliz, mas ele passa por trás, ó, o Felipe Luiz estava do outro lado, ele passa atrás de todo mundo, cumprimenta depois das medalhas, Mas você vê, o né? Arrascaeta também tá lá no fundo, gente. Não, É não, assim. mas ele vai ali no canto direito, o Não, Gabigol. por enquanto tá assim, né? Isso. E a taça vai chegar, e aí você Certo. vai ver que amanhã a gente não vai ver no pôster central a figura do Gabigol. A gente tem a imagem recuperada, mas assim, A o que eu taça acho vai tá importante. aí, gente? Eu acho Vai- que. Tá, pode continuar, Eu Marília. acho que é importante ele ter se posicionado e eu acho que ele conquistou esse direito, porque de fato deve ter sido muito difícil para o Gabigol ter ficado calado em relação a essa situação no último ano. Ainda que a ginástica corporal dele, a presença dele, a camisa do Corinthians e outras coisas tenham deixado claro o descontentamento Ó, dele. quem tá do lado dele, que é Sada, Salve e Marília. Importante, Neto, só, Marília, nessa Por imagem. favor, vambora. Eles estão recebendo Aí, as ó. medalhas lá, estão vindo. Ó. Então, essa 40 imagem- segundos ainda, ó. Todos Ó, estão quem tá recebendo. olha o carinho do Felipe Luiz com ele. O exato. Tite teve isso. Não. E eu acho que quando ele fala o que ele falou, e obviamente que as manchetes estão divididas agora, o 5º título da Copa do Brasil do Flamengo, importantíssimo, mas a saída do maior ídolo recente do Flamengo também, porque não dá para tirar de contexto que nesse momento a chapa do Landim não é favorita à eleição, falta um mês para a eleição acontecer, a oposição nesse momento, segundo pesquisas internas do Flamengo, tem mais projeção para ganhar, né, a chapa do BAP, e ao sair do Flamengo, antes de acabar, importante para o título, e falando que a saída dele tem a ver com a diretoria, ele tem um peso político importante. Eu acho importante que ele tenha falado. É isso aí, nação rubro-negra. Neto, você falou que o Atlético ia fazer, que ia acontecer, e no final das contas, o time mineiro deu sorte de não ter levado outra goleada dentro da sua casa, dentro do galinheiro que é a Arena MRV. Primeiro título desse estádio é o Flamengo está levantando para delírio, né? Do torcedor atleticano que terá pesadelo com o Flamengo. Eles colocam o Flamengo como o maior rival deles, ultrapassando até o Cruzeiro. O Flamengo não tá nem aí pra eles. Essa que é a verdade. O Flamengo chega lá, faz o seu papel, que é vencer, vencer e vencer. E agora quero trazer uma informação bombástica. Alguns portais já estão especulando, né, quem será o substituto de Gabigol, porque ontem o Camisa 99 soltou uma declaração forte, dizendo que não vai ficar no Flamengo, né? O provável destino dele é o Cruzeiro. Contrato de 4 anos, vai receber cerca de quase 3 milhões de reais, 2,5 milhões de reais
mensais. Então, assim, o Flamengo já está analisando quem será o substituto e apareceu em alguns portais desses, portais famosos, né, que cobrem futebol, dizendo que o Roberto Firmino tem grandes possibilidades de ser jogador do Flamengo na próxima temporada. É um jogador que já está com a vida financeira, assim, completamente realizada. O cara está jogando em uma liga que não é tão competitiva e, assim, o Flamengo traria uma visibilidade muito boa para o Roberto Firmino. Eu acredito que o Firmino ainda tem bola, tem potencial para jogar na seleção brasileira, é jovem, então assim, o Flamengo acredita que esse jogador poderá ser o atleta substituto ideal, porque ele não é um centroavante, ele é um jogador, ele é um 9 que flutua, né, ali na área, então assim, é um cara que sabe fazer muito bem um domínio, proteger a bola do zagueiro. Então assim, eu quero saber de você, nação rubro-negra, seria o substituto ideal do Gabigol, Roberto Firmino, para a próxima temporada? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa, se inscreva no canal, deixa o like, saudações rubro-negras, fiquem com Deus!